Sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Me chamo Léo Garcia. O conteúdo de hoje será destinado ao terceiro ano do ensino médio. Iremos falar sobre juros simples. Para falarmos de juros simples, precisamos compreender alguns termos importantes da matemática financeira. O primeiro termo que precisamos saber é o que é o capital, que é representado pela letra C, ou principal, que é representado pela letra P. Os dois são a mesma coisa. Então, o capital é uma quantia empregada em uma operação financeira durante um período de tempo. A segunda coisa que nós precisamos saber é o tempo. O tempo é representado pela letra T, em minúsculo, é o período de duração da aplicação financeira ou da operação financeira. Outra coisa que precisamos saber é juros, representado pela letra J. É o valor em dinheiro de uma porcentagem em relação ao capital durante um tempo. Vamos saber também o que é taxa de juros, representado pela letra I minúscula, certo? É uma porcentagem em relação ao capital durante um período de tempo. E, para finalizar, o último termo é o montante, representado pela letra M maiúsculo, que é o valor final de uma operação financeira. Neste valor estão contidos o capital e os juros, ou seja, montante é igual a capital mais juros. E aí, gente, juros simples, na verdade, é um percentual que é aplicado apenas sobre o valor inicial, que no caso é o capital. Geralmente, o juros simples ele é usado em situações de curto prazo, porque em situações de longo prazo é um outro tipo de juros que nós vamos ver nas próximas aulas. São os juros compostos. Podemos definir juros simples como o rendimento de uma aplicação financeira, valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital. Então, essas três situações elas se encaixam perfeitamente em juros simples. Então, juros simples, nós temos aqui que é o juro igual a capital vezes taxa vezes tempo, o conhecido e famoso J-CIT. E o montante M igual a capital mais juros. O montante é o valor final da operação. Nesse valor final vai ter o valor principal, que é o capital, e os juros. Bem, agora nós vamos resolver algumas questões para que nós possamos compreender melhor o que seria o juros simples. Vamos começar com uma questão muito simples. Ela diz o seguinte: um banco oferece um rendimento de 8% ao mês. Se uma quantia de R$ 600 for aplicada nesse banco, vejamos que quantia o cliente terá em sua conta no final de um mês. Bem, pessoal, aqui seria muito simples nós resolvermos apenas com o conhecimento de porcentagem que nós já temos. Nós vamos dizer que 0,8% é igual a 0,8 sobre 100. Bom, a gente precisa compreender isso aí. E se eu quero, na verdade, 0,8% de R$ 600, nós vamos fazer simplesmente o seguinte. Nós vamos pegar 0,8 sobre 100 vezes 600. E aí você cancela esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. E aí você tem 6 vezes 0,8. Então ficaria assim, ó. 0,8 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 0 é 0, com 4, 4. No primeiro algarismo eu tenho uma casa depois da vírgula e no segundo não tem número com vírgula. Então, ao todo eu tenho uma casa depois da vírgula. No resultado final, da direita para a esquerda, eu conto uma casa e boto a vírgula, que vai corresponder a 4,8. Agora, veja bem que aqui ele está perguntando
é quanto o cliente vai ter no final do mês. Ele não está perguntando quanto é 0,8% de R$ 600. Porque R$ 4,80 é 0,8% de R$ 600, né? Então, na verdade, nós iríamos pegar os 600, o valor final seria os R$ 600 mais R$ 4,80 e daria R$ 604,80. Então, isso aqui seria uma contazinha apenas para a gente ir treinando, mas nós podemos identificar aqui algumas coisas, tá certo? Nesse problema, 0,8% ao mês, na realidade aqui ele é a taxa. R$ 600, na realidade, ele é o capital. Um mês corresponde ao tempo. Então, são expressões para que nós possamos nos familiarizar com os termos que são necessários na matemática financeira. Vamos ao próximo problema. Bem, o próximo exercício diz assim: Pedro fez um empréstimo em um banco de R$ 10.000 a uma taxa de 4% ao bimestre durante 2 meses. Bem, então vamos tentar identificar algumas coisas. R$ 10.000 representa o quê? R$ 10.000 representa o capital. Uma taxa de 4% ao bimestre representa o quê? Já está dizendo o nome, taxa, né? 4%. 2 meses, está na cara que é o tempo, né, gente? Para nós resolvermos esse problema, nós precisamos compreender aqui a taxa e o tempo. Na realidade, a taxa e o tempo, eles devem estar na mesma unidade. Eles devem estar na mesma unidade. Como assim? Veja bem, que aqui a taxa está ao bimestre. Um bimestre são 2 meses. E aqui ao tempo está em mês. Ou eu transformo essa taxa que está ao bimestre em mês, ou eu transformo esse mês em um bimestre, em o que corresponde ao período de um bimestre. Se nós fôssemos transformar a taxa em mês, seria 4% em 2 meses. Então, em um mês, nós teríamos 2%. Então, 2% ficaria ao mês. Aqui, na verdade, 2 meses corresponde a um bimestre. E aí a gente escolhe aonde a gente quer transformar, tá bom? Agora nós podemos resolver a questão. Nós vamos dizer que J é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Bom? Os juros eu não sei quanto é. O capital, eu sei que o capital é 10.000. Né? Então, vou substituir o C por 10.000. A taxa, eu sei que a taxa é 4% ao bimestre ou 2% ao mês, certo? Eu vou trabalhar com 2% ao mês. Colocar 2 sobre 100. Algumas pessoas optam por transformar essa taxa que está em percentual em uma taxa unitária e correspondem a 0,02. Olhe, pessoalmente, eu acho que só vale a pena você transformar a taxa percentual em uma taxa unitária se os valores que você vai ter aqui para substituir entre capital e tempo
não tiver zero. Se tiver zero, não vale a pena, porque você pode cancelar os zeros, como nós vamos fazer agora. Vou cancelar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Vezes o tempo, no caso aqui vai ser 2 meses. Por que 2 meses? Porque eu trabalhei com a taxa ao mês, tá bom? Se eu tivesse trabalhado com a taxa ao bimestre, seria um período. Então agora ficou fácil, né, gente? Juro é igual 2 vezes 2 dá 4. Coloquei aqui, foi 100 mil, não foi, gente? Feita a correção, né? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 100 vai dar 400. Então, nós teremos juros de R$ 400. Mas a questão, ela não pergunta só os juros, né? Ela pergunta quanto foi o montante. Aí você vai dizer que o montante é igual ao capital mais os juros. O montante vai ser 10 mil mais os juros, que é 400. O montante vai ser R$ 10.400. Essa questão diz o seguinte: qual o montante de um capital de R$ 800 aplicado a juros simples com uma taxa de 2% ao mês durante 5 meses? Durante 5 meses, tá bom? E aí, pessoal, nós poderíamos fazer da mesma forma que nós fizemos na questão anterior. Mas se nós pudéssemos encontrar uma forma mais prática, seria melhor. Então, vamos fazer aqui algumas considerações, certo? Fazer aqui uma observação. Por exemplo, eu sei que o montante é o capital mais os juros. Então, o montante vai ser o capital. Quem é o juro? Observe que os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, nós podemos substituir aqui, que ficaria capital vezes taxa vezes tempo. Observe que você tem dois termos aqui, ó. O capital e o capital vezes mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, você poderia fazer o seguinte: você poderia. O que é que está repetindo nesses dois termos? O C. Então, você coloca o C em evidência. E o que é que você faz agora? Você pega cada termo que você tem aqui e vai dividir por C. C dividido por C dá 1, porque qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Mais na divisão dá mais. C vezes I vezes T, certo? Dividido por C, ou seja, C dividido por C é 1. E 1 vezes I vezes T é igual a I vezes T. Toda vida você vai precisar fazer essa conta? Não. Você vai precisar apenas compreender isso aqui. Isso aqui, pessoal, é a fórmula para você ir direto no montante. Tá certo? É a fórmula para você poder ir direto no montante. Então, nós poderíamos pegar essa conta aqui e começarmos a coletar as informações. Por exemplo, nosso capital aqui seria R$ 800. A questão está dizendo que é juros simples. A taxa é 2% ao mês. E o tempo são 5 meses. São 5 meses. O que você vai fazer? Você vai apenas substituir os valores, tá bom? Então, ele pergunta qual o montante. Nós não sabemos o montante. Vamos descobrir. Então, nós vamos dizer que o montante é igual ao capital, que é 800, que multiplica 1 mais a taxa. Detalhe, pessoal, que essa taxa aqui, ela já não é mais recomendável se nós optarmos trabalhar
Dessa forma, dessa maneira, já não é mais recomendável nós trabalharmos com a taxa percentual, que é 2 sobre 100. Nós vamos ter que transformar essa taxa aqui, 2%, que corresponde a 0,02. Ok? 0,02 vezes o tempo, que são 5 meses. Nós vamos resolver o que está dentro do parêntese, né? Repete todo o resto. 800 que multiplica. Entre uma adição e uma multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Então, repete o 1 mais 0,02 vezes 5 vai dar 0,1. Vai fazer essa conta aqui dessa forma. Você vai dizer que 0,02 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 0 é 0, com 1, 1. 1 vezes 0 é 0. No primeiro número, eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. No segundo número, eu não tenho vírgula. Então, ao todo, eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Da direita para a esquerda, eu conto 2 casas. 1, 2. E boto a vírgula. Por isso que dá 0,1. E agora você resolve primeiro o que está dentro do parêntese e repete o resto, né? Pode até botar já aqui uma multiplicação. 1,1. E faz a multiplicação. 1,1 vezes 800. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 8 é 8. Baixa os 2 zeros. No primeiro número, eu tenho um algarismo depois da vírgula. No segundo número, eu não tenho vírgula. Então, ao todo, eu tenho um algarismo depois da vírgula. Da direita para a esquerda, eu conto uma casa e boto a vírgula. Então, 800 vezes 1,1 vai dar R$ 880. Seria o montante. Tá certo, gente? Na verdade, você tem que observar que a única coisa que você iria fazer o cálculo seria essa parte aqui. Tudo o mais, fora essa parte destacada de amarelo, é apenas explicação para você poder entender. O cálculo você ia direto para cá. E se muito quisesse, você poderia escrever isso aqui, para você poder se basear nas informações que você tem, para poder trabalhar. Então, seria trabalhar apenas, no máximo, com essas duas partes destacadas em verde e amarelo, certo? Isso seria o juros simples. Para consolidar o nosso conhecimento sobre juros simples, nós vamos fechar com essa questão. Quanto renderá a quantia de R$ 600 aplicada a juros simples a uma taxa de 2,5% ao mês, ao final de 1 ano e 3 meses? Então, vejamos, se ele está perguntando quanto renderá, porque nós não sabemos o juro. O juro nós não sabemos, certo? Aí, R$ 600 aqui é o capital. A taxa é 2,5% ao mês. E o tempo é 1 ano e 3 meses. Veja que taxa e tempo estão em unidades diferentes. Então, eu sugiro que você faça essa transformação. 1 ano corresponde a 12 meses. E aí você vai somar mais 3 meses. Vai dar um total de 15 meses, tá bom? Então, nosso tempo agora será 15 meses. E aí a gente vai para a formulazinha J-sítio para resolvermos a questão, tá certo? Então, eu tenho os juros, eu não sei, o capital, R$ 600, a taxa, 2,5%, né? Vamos escrever aqui sobre 100, 2,5 sobre 100, e o tempo, 15 meses.
Veja a vantagem aqui de trabalhar com a fração sobre 100. Cancela esses dois zeros com esses dois zeros. Quando nós multiplicarmos 2,5 vezes 6, nós vamos obter 15. Como eu já fiz essa multiplicação anteriormente, multiplicação com números decimais, números com vírgula e números sem vírgula, não vou fazer novamente, tá bom? Então, vai ficar 15 vezes 15. Quando a gente multiplicar 15 vezes 15, vai dar 225. Então, nós teremos aí um juro de R$225. Chegamos ao final. Até a próxima aula, se Deus quiser e permitir.